Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. A reunião é ao vivo, nós estamos em 2013, no mês de setembro, no dia 25. Iniciando a nossa reunião de estudos espíritas, de diálogo, vamos nos conectar com a luz maior do universo. Nos conectar com nossos queridos amigos da espiritualidade, que nos amparam, intuem, apoiam, que possamos cada um de nós mentalizar os seus companheiros de estudo, de trabalho, que assessoram-nos a cada um de nós. Que tenhamos uma reunião fraterna, produtiva. Muita paz a todos. Iniciada está a nossa reunião. Muito bem. Então, hoje o tema é perguntas livres, porém há um enfoque maior a pedido sobre arte. Então, mas não é necessário que as perguntas sejam feitas só sobre arte. Podem fazer perguntas sobre outros assuntos também, certo? Bem, então vamos ver, como sempre, para que não haja um espaço em branco na internet, sempre há perguntas enviadas antes, né? Depois vão ocorrendo naturalmente outras questões. Iniciamos. Como definir arte numa visão espiritualizada? Bem, a arte, ela existe, é arte a literatura, é arte a música, é arte a pintura, existem artes plásticas, a escultura, enfim. Há muitas maneiras de se expressar a arte. A arte, vista sob o ponto de vista mais espiritualizado, como foi colocado, ela deve ser uma expressão da sensibilidade do espírito, porque o cérebro não pensa, o cérebro transmite o pensamento que vem do espírito. Nosso cérebro é burro. Ele é uma maravilhosa máquina, como se fosse um computador, mas o computador não pensa. Existe uma programação e ele segue aquela programação. Inteligente é quem manipula o computador ou quem criou o computador. Da mesma forma, não procede do nosso cérebro o nosso pensamento, não é um metabolismo bioquímico de neurônios que é o pensamento, muito menos o sentimento. Então, uma expressão do nosso espírito, ela traduz-se como arte, e é claro que existe a arte dos indivíduos mais simples, mais ignorantes, mais grosseiros. Nada impede que um homem da caverna expresse a sua arte, é uma forma simples e primitiva de expressar aquela arte, mas a arte procede sempre de uma expressão do espírito. E quanto mais espiritualizado, quanto mais desenvolvido é o espírito, maior potencial ele teria de expressar a sua arte, maior capacidade. Só que nós, os seres humanos, como temos o livre-arbítrio, nós podemos expressar a arte no sentido mais puro ou expressar misturado com outros interesses momentâneos, com outros interesses materiais no mundo que nós estamos mergulhados. Tá? Então, a gente passa aqui por uma série de emoções, e a emoção não procede do espírito, a emoção ela procede do corpo espiritual, do perispírito. Tanto é que os tibetanos chamam o perispírito de corpo emocional, ou corpo dos desejos. Isso vem do nosso corpo espiritual. Agora, o sentimento mesmo, ele provém da essência do nosso espírito. Então, a arte espiritualizada, ela deveria buscar essa sintonia mais profunda no nosso espírito. Sintonizar com o que no nosso espírito? Com valores mais profundos. E qual é o valor mais profundo que nós temos no nosso espírito? Bom, nós fomos criados
né, ou procedemos de um ser que é sábio e amoroso, que não é um ser emocional, ele é o amor universal que sempre existiu, Deus. Então lá dentro de nós existe um registro disso, que é esse amor profundo e essa sabedoria. Até lembrando uma frase de Jesus, ele disse o seguinte: vós sois deuses, Deus está em vós. Quer dizer, todos nós temos dentro de nós uma centelha divina, um inconsciente puro, o Deus em nós, que é, digamos assim, entre aspas, muitas aspas, a impressão digital da criação, certo? Que é perfeita. Então, quando nós sintonizarmos, ou quando nós sintonizamos com esse Deus em nós, com esse registro mais profundo da nossa origem, a gente consegue expressar a arte superior. Certo? Então, buscando essa sintonia mais profunda dentro de nós. Também, a arte mais espiritualizada, ela pode se expressar com o auxílio das obras divinas. E o que são as obras divinas? Né? O Emmanuel diz uma frase que eu já repeti muitas vezes aqui, vou repetir outras vezes, que ela cabe frequentemente em muitos aspectos dos nossos estudos. O Emmanuel, no livro O Consolador, ele usa a seguinte frase: a natureza é o livro divino, onde Deus escreve a história da sua sabedoria. Então não é a Bíblia, nem o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro divino é a natureza, onde esse amor universal expressa toda a sabedoria, toda a beleza, etc. Então, a natureza fornece esse contato com o amor universal, a divindade, digamos assim. Então, as obras que se inspiram na natureza, né, elas fazem uma ponte, ou podem fazer uma ponte com esse amor universal. Né? Então, é se inspirando no sol, nas flores, nos lagos, né? Enfim, ou na própria criação, né? Dos seres vivos mesmo, né? É uma forma de fazer essa aproximação. É claro que alguém diria, não, mas é arte também, existem artes que são contundentes, que servem para chamar a atenção, né? São formas às vezes agressivas de arte. Olha, não deixa de ser arte. O Homem da Caverna também tem sua arte. Mas a visão de uma arte mais espiritualizada seria essa, de fazer sintonia com seu Deus interno, de buscar fora a manifestação divina. Né? Essa seria uma concepção espiritualizada de arte. Né? Se alguém até quiser levantar alguma questão, o microfone já está circulando, né? Tem aqui um microfone aqui, né? Do outro lado, né? Se alguém quiser o microfone, só pedir, está aqui, vocês passam, né? Bem, também pela internet, a hora que chegar alguma questão, né? O Luciano e a nossa amiga Adriana, né? Vamos à segunda questão. Os artistas podem ser missionários do amor universal? Em outras palavras, missionários de Deus? Se os artistas podem ser missionários do amor universal, missionários divinos, né? Olha, na realidade, podem, não resta dúvida. Como um grande professor pode ser um missionário no trabalho que ele faz, um indivíduo em qualquer profissão, em qualquer atividade, ele pode desempenhar uma pequena missão, uma missão relevante. Muitas missões, elas nem aparecem para o público, não tem registros históricos, mas são trabalhos muito significativos. Tá? O artista também pode, através das suas obras, da sua literatura, dos seus livros, das suas músicas, das suas esculturas, ele favorecer uma sintonia com os valores maiores. Tá? Permitir uma reflexão mais profunda, despertar um conhecimento, despertar uma busca. O artista pode, sem dúvida, tornar-se
um missionário nesse sentido, né? E quando se fala missionário, não se deve ater simplesmente aquele aspecto de missionário religioso, né? Um pai, um excelente pai, pode ser um missionário, uma excelente mãe, pode ter uma missão significativa. Sem dúvida que o artista pode vir a se tornar um missionário, nesse sentido mais amplo, não com uma visão puramente religiosa, tradicional, né? Com certeza pode, porque uma obra, seja uma obra de pintura, escultura, um livro escrito, poderá ficar para milhares de olhos, milhares de mentes, milhares de pessoas que vão se sensibilizar com aquilo, vão se tocar para buscar alguma coisa, vão investigar alguma coisa, pode favorecer um crescimento psíquico de uma pessoa, de um grupo, né? Então, sem dúvida, o artista pode vir a tornar-se missionário nesse sentido. Nada impede. Tem uma pergunta da internet do Carlos Lopes, né? Minas Gerais. Doutor Ricardo, o processo de psicoptografia, os quadros que José Medrado pinta, ocorre da mesma forma? Olha, o seguinte, vamos primeiramente definir o que é psicopictografia, porque muita gente não sabe exatamente o que é. Alguns outros ouvintes, né, podem não saber. Psicopictografia. Então, o que é psicografia? Um médium escreve uma mensagem ou recebe um livro. Isso é uma psicografia. Né? Grafos, escrever, psiquismo. Psicopictografia vem de picto, de pintura. Então é um quadro recebido mediunicamente. Tem algum aqui? Não. Não tem aqui, só temos lá na livraria. Né? Então, até podem ver depois da reunião na livraria, tem um quadro. Então, um quadro, uma psicopictografia, é um quadro que é assinado por um artista desencarnado, né? Um espírito dita esse quadro. O médium pode pintar com a mão esquerda, com a mão direita, pode pintar com os pés, né? O Gasparetto, por exemplo, quando recebe Monet, por exemplo, ele pinta com os pés, né? Pinta com os pés. Então, são quadros que são efetuados em poucos minutos, às vezes, né? Alguns são rápidos, são esboços, outros são quadros de uma beleza muito grande, né? Então, a psicopictografia, como é que ela é desenvolvida? O médium, o sensitivo, né? Ele recebe aquele impulso aqui atrás, né? Pelo chakra humeral. Né? Nós temos 7 ou 8 chakras principais, são centros de força do corpo espiritual, que está no corpo etérico, também tem no corpo astral correspondente, né? Mas são 7 centros de força principais. E além desses 7 centros de força, 7 chakras principais, temos outros chakrinhas, né? Menos votados, né? Então tem, por exemplo, o chakra humeral aqui, que fica na altura do omoplata, ou escápula, aqui atrás, né? Onde o médium recebe e ele mecanicamente escreve em outra língua ou pinta um quadro, né, de um artista desencarnado. Né? Então nós temos no meio espírita muitos quadros de Rembrandt, de Renoir, né? De Rembrandt, de Renoir, de Monet, de Tarsília do Amaral, que é brasileira. Né? Enfim, muitos quadros recebidos mediunicamente. Então é recebido por esse fluxo aqui e depois ele assina. Né? Então é assim que é o mecanismo da psicopictografia. Dependendo do artista que está ditando, ele tem uma característica que lembra aquele artista. Não adianta, por exemplo, Renoir e Rembrandt fazer um quadro que não tem nada a ver com Renoir e Rembrandt daquela época que ele viveu aqui. Então eles procuram manter o estilo, até mesmo para ser reconhecido e até mesmo para os críticos de arte. Não, esse é um estilo do Renoir, do Rembrandt, do Monet. Né? Então alguém diz, não, mas então eles não evoluíram? Não, evoluíram, mas eles estão representando aquela personalidade e estão se identificando daquela forma. Né? Então Van Gogh faz aqueles vasos, enfim, né? Que eram características dele. Né? Aliás, tem vários quadros de psicopictografados, né? Do Van Gogh também. Né? Sigamos?
O que pode afastar um artista de sua missão? Bem, o que pode afastar um artista da sua missão basicamente são o que pode afastar todos nós das nossas pequenas missões, né? São os interesses materiais, né? Então o indivíduo está envolvido muito com a sua profissão, né? Ele começa a ter mais chamados, mais solicitação, né? Na verdade, passa a ter ser mais requisitado, né? Então muitas vezes ele vai deixando esse compromisso, né? Então muitas vezes nós, o zelo de cuidar da família, de cuidar do progresso, de proporcionar aos filhos o melhor, às vezes a gente começa a concentrar muito nos afazeres profissionais, outros compromissos, e acaba se afastando de uma missão que a gente também veio para cumprir. Não é só isso, né, mas também tem que cumprir. Alguns artistas, eles vêm com determinados dons muito significativos e às vezes mudam rumo. Além disso, também o modus vivendi dele, a companhia que ele vai frequentar, não só a companhia artística, mas os companheiros de vida, os companheiros de bebida, os companheiros de jogos, os companheiros de outras origens, né? Acabam desviando o indivíduo das oportunidades que se lhe aparecem, né? E isso faz que ele mude assim, a programação, né? Também estímulos de diversas ordens, né? Porque muitas vezes os nossos interesses, outros, que são legítimos também, materiais, eles às vezes acabam nos absorvendo tanto, né? Ou outras companhias que a gente passa a frequentar acabam gerando outros interesses e o indivíduo acaba modificando mesmo, né? A falta de ligação com a espiritualidade pode favorecer a isso também, né? E a ligação com a espiritualidade necessariamente não significa ligação com uma religião, ou até não significa necessariamente uma ligação com o espiritismo, porque há países que o espiritismo é um grande desconhecido. Há uma forma de se ligar à espiritualidade sem ser por uma religião e sem ser através da doutrina espírita, que facilita, sem dúvida, porque esse intercâmbio é direto, né, com o mundo espiritual. Mas essa ligação deve ser com amor, com a seriedade, com a suavidade na colocação das coisas, com a tolerância, com o desenvolvimento de qualidades internas, de frequentar ambientes onde é uma troca de energia, é uma troca saudável, né? Enfim, em resumo é isso. Só a educação e a técnica podem fazer um artista de grande expressão? Se só a educação e a técnica podem fazer um artista de grande expressão. Não, só a educação e a técnica não, porque interessante, tem uma sensação que essa pergunta foi feita umas semanas atrás aqui, não foi? Não, né? Não? Tem a impressão de ter ouvido já isso. Então é o seguinte, eu já vi. A educação e a técnica aprimoram qualidades que o indivíduo já adquiriu ou que já as possui no seu inconsciente. E essas qualidades, elas não são genéticas. Não existe gene para isso. Essas qualidades, elas são psíquicas. São aquisições que o indivíduo já tem de vidas anteriores e também aquisições feitas no plano espiritual antes de reencarnar. Então o indivíduo passou por escolas, fez universidades lá no plano espiritual, já viveu várias vidas, muitas vezes naquele métier, naquele gênero de trabalho artístico, né? Então chega aqui rapidamente, ele tem a educação e tem a técnica, e aquilo desabrocha com uma velocidade muito significativa, né? Mas só a educação e a técnica, elas não são capazes de formar um gênio, por exemplo. Pode desenvolver um indivíduo muito esforçado, né?
mas não são suficientes para desenvolver uma genialidade artística. Outra seria sobre o gênio da arte, né? O que é um gênio da arte, como compreender a genialidade artística. Talvez já tenha... Certo, a gente pode até dar mais um toque sobre isso, mas o gênio é aquele indivíduo que executa, constrói, elabora algo muito acima do convencional, certo? Muito acima do convencional. Então, alguém que executa na música, uma música clássica, ou escreve uma obra altamente complexa, que leva-se anos e anos estudando, né? Então esse indivíduo, por exemplo, ele muitas vezes ele é um gênio, né? Isso é genialidade, é alguém que constrói algo muito acima da média dentro daquele conhecimento, tá? Então são indivíduos que se destacam, né? Einstein, enfim, são gênios, né? Como tem gênios da música, como Mozart, né? E esses gênios, normalmente, eles já vêm adquirindo esses conhecimentos, já executando durante várias reencarnações trabalhos nesse sentido, né? Então, em resumo, seria isso. Por que muitos gênios da arte foram considerados psicóticos, ou seja, loucos? Tudo que foge, assim, tudo que foge da média, né? Tudo que foge da média, tudo que foge do padrão, ele é considerado como anormal, digamos assim, né? Então, hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, com o aparecimento da internet, com a física quântica, hoje alguém já pode dizer que viu alguma coisa e não ir para a fogueira, nem ser internado no hospital psiquiátrico. Hoje, mas isso é muito recente. Nós temos, por exemplo, uma amiga nossa na Itália, né? Que há uns 30 anos atrás, aproximadamente 30 anos atrás, ela foi internada no hospital psiquiátrico porque ela procurou um médico e ela disse que estava tendo visões, etc. O médico começou a notar, mas como é que são essas visões e tal? Não, a senhora está com esquizofrenia. Eu disse, não, mas eu estou no pleno aposto no raciocínio. Não pode. A senhora vê uma coisa que não existe, vê uma pessoa que não existe, fala com uma pessoa que não existe. A pessoa que não existe fala com você, você tem que ser internada para ser tratada. E ela foi internada, ficou muito tempo lá, evidentemente foi piorando gradativamente, até que ela fez aquela história que a gente vê nos filmes, né? Botava comprimido na boca e fingia que engolia, né? E não tinha jeito de dar alta para ela, né? E ela sempre tinha as entrevistas, confirmava que estava vendo, ouvindo, os espíritos entravam lá no quarto dela, conversavam, discutiam, alguns ameaçavam, outros queriam protegê-la, né? E ela relatava isso, né? Até que, por sorte dela, um padre que tem uma visão da espiritualidade disse para ela assim, não, minha filha, isso existe mesmo, né? Existem almas do outro mundo que às vezes se comunicam, né? Nem todos nós, padres, admitimos isso, mas eu sei que isso acontece, porque já venho vendo isso, estou vendo que acontece isso há muito tempo. Ela disse, pois mas então é real mesmo, eu converso. Mas o que eu faço? Assim, você tem que cometer um pequeno pecado. Ela disse, qual é o pecado? Você vai ter que mentir. Como assim? Quando viu o médico, não estou vendo mais, o remédio foi um defeito, nunca mais vi nada, tudo mais. Então ela confirmou isso e vai permanecer em observação mais um tempo. Permanecer em observação mais um tempo. Aí ela confirmava que não estava vendo nada, ouvindo nada, não, tudo que ele passou, estou muito bem e tal. Os espíritos sempre ali do lado, né? Aí teve alta, teve alta no hospital. Ficou um bom tempo internado no hospital psiquiátrico, né? Um bom tempo, né? E chegou um momento que chegou até a usar camisa de força, porque tem um espírito lá que estava ameaçando ela, começou a discutir, ele disse, bota a camisa de força nela, amarra e tal. Ficou lá, amarrado na camisa de força. Isso na Itália, há uns 20, 30 anos atrás, uma amiga nossa. Então vejam só, né? Quem tem uma inspiração fora do comum, quem ouve um som que os outros não escutam, hoje em dia sabe-se que tem ultrassom, e com ultrassom se faz ultrassonografia,
né? E esse som existe. Quem ouvisse um som que os outros não ouvissem antigamente, ou era louco, ou era feiticeiro, ou mentiroso. Não tinha outra possibilidade, né? Quem visse uma imagem, uma figura, ou alguém que continua vivendo no mundo espiritual. Então, os grandes artistas, muitas vezes, eles têm muito dessa percepção do mundo espiritual. Né? Tem muitas inspirações. Né? E isso foi considerado como loucura, como psicótico. Né? E esses indivíduos, como não tinham conhecimento da parte filosófica do espiritismo, mesmo até porque não existia às vezes, né? Eles tinham arroubos, tinham discussões, perdiam o equilíbrio muitas vezes, né? E aí mesmo que eram considerados como loucos. Né? Então, não é raro isso acontecer. Muitos gênios da música, pintura e outras artes só foram valorizados após a morte. Por quê? Olha, eu diria o seguinte, enquanto eles estavam vivos, o comportamento deles diferente geralmente incomoda. Porque num colégio, por exemplo, os meninos mexem com alguém, é porque é diferente de alguma coisa, porque é mais magro, porque é mais gordo, porque é diferente da média. Se o indivíduo é um pouco diferente da média, costuma incomodar. Isso aí é algo do psiquismo humano ainda rudimentar do nosso planeta. Certo? Então, fugir um pouquinho da média incomoda e é motivo de chacota, de qualquer coisa. Então, esse indivíduo que foge dos padrões, né, ele não é valorizado e até é colocado num certo ostracismo. Agora, depois de desencarnar, o que acontece? Não fica mais a figura dele, não fica mais o diálogo dele que incomoda, mas fica a obra, a pintura, a escultura, a música. Então, hoje se coloca uma música de Mozart, escuta-se, sente-se a música de Mozart. Né? Bota-se uma sonata de Chopin, como prefiro, né? E a pessoa sente só aquilo. Mas antes não, ele era uma pessoa que tinha altos e baixos, tinha família, tinha problemas, tinha relacionamentos, tinha toda aquela vivência do dia a dia. E por isso, em alguns aspectos incomodam. Né? Alguém é contra isso, a favor daquilo. Agora, depois que vai para o mundo espiritual, é como a gente vai num enterro e o pessoal... conheceu fulano? Gente muito boa. Fulano de tal, era muito bom. Pena que morreu, né? Mas era um homem maravilhoso, né? Todo mundo fica muito considerado depois que parte para o lado de lá, né? Então, isso acontece. Depois de desencarnar, aí se valoriza a obra, ou se olha só a obra, sem se ligar à figura e às instabilidades do autor. Né? Tem uma pergunta do Carlos Lopes, de novo. Minas Gerais. Isso. Doutor Ricardo, e a mediunidade musical? Jorge Risini recebia letras e música. Como se dá o processo? Olha, o processo, no caso aí, pode ser através daquela forma do chakra humeral, quando ele recebe mecanicamente, ou quando o médium tem alguma sensibilidade artística, ele recebe pelo chakra coronário, que por cima passa pelo córtex cerebral, e ele então sente aquela inspiração e compõe a música, mas ele tem uma participação, pequena, média ou grande, ele tem uma participação também, o que não há nenhum problema. Tá? Então, pode receber pelo chakra humeral, ou pode receber uma inspiração pelo coronário, e nessa o médium tem um processo de participação. O Jorge Risini, que ele menciona aí, o Carlos Lopes, ele é irmão do Carlos Toledo de Risini, que é um grande escritor espírita, que publicou um livro chamado Evolução... Ih, meu Deus. Evolução para o Terceiro Milênio, acho que é isso. Fugiu não, mas acho que é Evolução para o Terceiro Milênio. Um livro fantástico. Não confundir com Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né? Carlos Toledo de Risini, né? Irmão do Jorge Risini. O Jorge Risini tem um livro psicografado, chama-se Sexo e Verdade. Tá? Jorge Risini, tem até acho que na nossa biblioteca aqui, na nossa livraria, tá?
E são vários autores, vários poetas antigos, Guerra Junqueiro, Casimiro de Abreu, enfim, são poetas brasileiros falando sobre questões do sexo, né? E tem inclusive acho que é do Guerra Junqueiro, se não me engano, que é uma poesia assim, muito dura assim, com relação à questão da homossexualidade, né? Muita gente não gosta, assim, muita gente tem hoje seria considerado como um espírito meio homofóbico, né? Dado a rigidez dele nessa concepção. Mas é como ele recebeu, o Guerra Junqueiro. E tem uma série de outros autores falando sobre outras questões sexuais, chama-se Sexo e Verdade. É interessante o livro, diferente assim, entende? Porque são estilos diferentes de poesia. E claro, não esquecer o Antologia dos Imortais, que é uma obra fantástica do Chico Xavier, que são uma infinidade de autores também espirituais, né? Antologia dos Imortais. Você é renovação espiritual? Como? Você... Não, é a evolução, chama-se evolução. Carlos Toledo de Resina. Evolução em qualquer coisa. Esse é outro dele. Com gente da casa, inclusive, quando quiser levantar alguma questão, até não precisa ser só sobre arte. A arte foi uma sugestão que deram, né? Podemos falar sobre outras questões, mediunidade, reencarnação, vida familiar, do ponto de vista espiritual. Fique à vontade, tá? Mas enquanto isso, vamos lá seguindo. Alguns artistas parecem desconectar da vida cotidiana. Vivem no chamado mundo da lua. Poderiam estar em contato com outras dimensões? Sim. Muitos artistas parecem estar desconectados, como diz ali na pergunta, parece que estão no mundo da lua, né? Porque muitos deles, quando estamos dizendo muitos, não estamos dizendo todos, hein? Mas muitos deles estão realmente em processo de desdobramento astral. Uma expansão da consciência. A pessoa faz uma expansão da consciência e faz uma viagem para dentro de si próprio, o seu inconsciente, ou faz uma viagem astral, certo? Ou a grandes distâncias, né? Ou ao mundo espiritual, ou faz uma viagem próxima, ou seja, fica desprendido, percebendo cores, caso de pintura, percebendo paisagens, percebendo sons, sentindo outras emoções, ou está sintonizado com outras energias espirituais. Então, parece que estão meio desconectados, então estão realmente um pouco desdobrados perispiritualmente, um pouco desprendidos, tá? Fazem essa viagem mesmo. Isso acontece sim, é muito comum nos artistas terem um pouco dessa sensibilidade anímica, não é propriamente mediúnica. Mediúnica quando é um espírito que dita ou influencia, anímico quando é da própria alma, do próprio indivíduo. Uma sensibilidade anímica. O psiquismo do artista, às vezes, nos parece diferente. Seria por viver na esfera espiritual ou pelas recordações de vidas passadas? Parece ter um psiquismo diferente, né? Essa questão, né? Olha, na realidade, pelos dois motivos. Pelos dois motivos. Primeiro, porque ele está frequentemente mais desconectado, frequentemente mais desdobrado, frequentemente mais em sintonia com o plano espiritual, né? E também porque ele acessa registros seus de vidas anteriores, né? Então, nessa expansão de consciência que ele faz, ele sintoniza com o seu próprio passado, né? E por isso ele pode ter um psiquismo um pouquinho diferente mesmo. Além do que, nessa sintonia com o passado, ele já vivia no meio da arte muitas vezes, né? E isso traz tendências nessa área mesmo. Bom, quando houver na internet alguma questão, vocês vão colocando, né? Diz-nos Emmanuel, no livro Consolador, que as óperas imortais e cânticos sublimes não provêm de lembranças de vidas passadas do compositores, mas captações da harmonia do universo. Poderia comentar? Sim. Eu até vou pedir para repetir a pergunta porque tem umas conotações interessantes. Dá uma repetidinha, tá?
Então, no livro Consolador, as óperas imortais e cânticos sublimes não provêm de lembranças de vidas passadas dos compositores, mas captações da harmonia do universo. Ah, sim. Vejam só o seguinte, nós falamos que muito das obras dos artistas vem de registros seus de vidas anteriores, que estão crescendo, ou de desdobramentos astrais, influências espirituais, intuições e tal. Agora, o Emmanuel coloca no livro O Consolador que esses grandes cânticos sublimes, essas obras musicais extraordinárias não têm essa origem. E que isso é uma captação da harmonia do universo. Sim, alguns artistas, ou pessoas não artistas também, eles podem fazer um desprendimento que não é em corpo astral, não é em perispírito. É um desdobramento em corpo mental. Porque nós temos o corpo biológico, o corpo espiritual, astral, perispírito, e nós temos uma estrutura que na realidade é um campo. Se diz corpo mental, mas não é nem corpo, é um campo. Esse corpo mental é algo que não tem mais forma biológica. Porque quando a gente vê o espírito da vovó, a gente reconhece por quê? Pelo sorriso da vovó, né? Pelos olhos da vovó, porque estamos vendo o corpo espiritual da vovó. Certo? Agora, quando o espírito não está se manifestando em corpo espiritual, ele já está num desprendimento mais superior, está em corpo mental, o campo mental, então ele tem facilidade em captar a música do universo. Ele tem facilidade em captar a harmonia do universo. Então digamos assim, uma super inspiração. É algo assim, entre aspas, divino. Então o indivíduo ele se emociona, ele fica em êxtase e ele compõe às vezes grandes obras como existem na história do nosso planeta. Né? Então seria isso. Tem uma pergunta deixa eu ver, de Criciúma, da Natália. Um grupo de teatro trabalha em conjunto com grupos de espíritos? Olha que interessante, se um grupo de teatro trabalha em conjunto com um grupo de espíritos. Sim, trabalha. E de acordo com o tipo de peça teatral, trabalha com um conjunto típico de espíritos ligados àquele tipo de pensamento, atividade, gênero de transmissão de ideias. Então, digamos, uma peça que seria nociva à formação de crianças, de jovens, não vamos citar nenhuma peça, nada mais, a gente pode cada um imaginar o que considera isso. Né? Se houvesse uma peça que fosse nociva, entende? Que fosse que desconstruísse a personalidade de uma criança ou jovem em formação, né? Evidentemente uma pleiade de espíritos perturbadores estariam interessados nesse trabalho. Estaria influenciando na produção, na direção, nos próprios artistas, então acompanhando. Uma peça teatral que visa trazer um ensinamento, visa trazer um conforto, visa trazer uma alegria saudável, né? Então essa peça teatral traz um acompanhamento de espíritos que estão interessados em levar essa alegria, levar esse conforto, levar esse ensinamento, levar um lazer saudável, etc. Sim, os grupos teatrais eles são acompanhados espiritualmente, sem dúvida, e um acompanhamento afinizado com a proposta da peça. A arte no mundo espiritual tem que finalidade? A arte no mundo espiritual tem que finalidade? Bom, diríamos o seguinte, que a arte no mundo espiritual tem finalidades análogas à arte aqui, que é uma forma de expressão do espírito. E também há no mundo espiritual zonas umbralinas, zonas pesadas, zonas desequilibradas, onde as pessoas expressam a arte de alguma forma grosseira, desequilibrada, desagradável, né, que levam a série de
consequências psicológicas, né? Enquanto que nos planos espirituais mais elevados, a arte se expressa de um nível mais elevado. Existem no mundo espiritual museus com peças, com obras de arte incríveis, belíssimas, né? Tem até uma história que, num livro da Zíbia Gasparetto, ela conta que o espírito que dita acho que é Silveira Sampaio, se não me engano. Silveira Sampaio, ele era médico também e se não me engano até era pediatra. O Silveira Sampaio, ele dita um dos livros dela que esqueci o nome agora, mas da Zíbia Gasparetto. Talvez o mundo em que vivi, talvez seja esse. Que ele está visitando um museu e depois, na visita do museu, ele está embevecido, está empolgado com aquelas obras de arte e ele descreve que são em 3 dimensões, com movimentos. Quando esse livro foi escrito, não existia tanta tecnologia como hoje, né? Então, parece meio fantasioso. Hoje é fácil de fazer isso, né? Não é tão difícil assim, né? Com PowerPoint, com internet, se faz muita coisa. Então ele disse que estava assim, encantado com aquelas obras de arte no museu, né? E disse que foi por várias salas, viu vários setores, de repente ele escutou um sonzinho assim, um sonzinho assim, né? Suave, aquele som parava, voltava de novo. Disse, que será esse som aí? E continuou vendo. E foi notando que o museu estava esvaziando, não tinha mais quase ninguém. E daqui a pouco ele viu que estava sozinho no museu, lá no plano espiritual. E depois ele continuou vendo tal, e quando chegou na frente, estava o porteiro do museu, né, na espiritualidade, ele assim, o senhor não escutou a sirene? Ele assim, sirene? Era aquele sonzinho, então, aquele é sirene para avisar que o museu estava na hora de fechar, porque na espiritualidade também tem horário, né? Está na hora de fechar. Ele disse, mas desculpe e tal, eu realmente não prestei atenção, tão encantado que estava com as obras. Mas eu estou ditando um livro, para uma médium brasileira, né, e falando sobre a vida aqui na espiritualidade. Então estou fazendo entrevistas com várias pessoas. Eu posso fazer uma entrevista com o senhor? Você disse, poxa, porteiro, assim, o senhor já chegou tarde, né? E ainda quer que eu faça uma entrevista agora, né? Ele disse, não, então vamos fazer o seguinte, o senhor vai para onde? Eu estou indo para casa. Então vou lhe acompanhando no trajeto em casa, jornalista persistente, né? E vou fazendo as perguntas. Posso? Não, tudo bem, desde que vá andando para casa, você pode fazer as perguntas. Então ele foi acompanhando o porteiro do museu e uma das perguntas que ele fez é o seguinte, por que o senhor é porteiro no museu? Ele assim, é o seguinte, porque eu era muito impaciente, não sabia esperar as coisas, né? E os mentores aqui disseram que uma forma de eu desenvolver a paciência seria eu ficar sendo porteiro aqui no museu por um estágio, por um tempo, né? E o senhor vê ainda que eu estou precisando desse estágio, porque não aguentava mais de esperar, o senhor aqui estava atrasado aí, né? Ainda querendo fazer uma entrevista depois. Então é interessante que, só para demonstrar, inclusive com essa referência, que lá também tem obras de arte, tem museus, né? E também tem jornalistas. Tem uma pergunta da Tatiana de Florianópolis. É um outro tema, tá? Sim, não há problema. Pergunta. Por que sentimos frio quando uma pessoa está morrendo? Está fazendo a passagem. Por que sentimos frio quando uma pessoa está morrendo, está fazendo a passagem para o mundo espiritual? Bom, eu imagino que ela se refira, claro, ao frio que outras pessoas estão passando, não quem está morrendo porque está ficando gelado, né? Obviamente, né? Mas... uma pessoa que está ali acompanhando, sim, né, o desenlace de um outro, mas sentir frio. Bom, o seguinte, quando a gente está ligado com a espiritualidade e tem alguma sensibilidade mediúnica, esse fenômeno pode ocorrer. Quando a pessoa não tem essa sensibilidade mediúnica, não vai sentir esse frio, não. Tá? O fato de sentir esse frio frequentemente significa que essa pessoa possa ter essa sensibilidade mediúnica. Isso tem uma explicação técnica, inclusive. É que
a pessoa que está ali acompanhando alguém que está desencarnando, ela está pensando em quem? Está pensando na pessoa que está desencarnando, que está morrendo, portanto está pensando no espírito dessa pessoa. Então está em conexão com esse espírito mental. Então, a conexão com o espírito, certo? Uma pessoa que tem sensibilidade mediúnica, leva à produção de adrenalina no organismo físico da pessoa. Essa produção de adrenalina, que é feita na glândula suprarrenal, certo? Essa produção de adrenalina dá vários sintomas, como taquicardia, como piloereção, os pelinhos levantam, né? E também dá vasoconstrição periférica. O que é vasoconstrição periférica? Então, periferia, mão, pé, periferia, pele, né? Então, vasoconstrição periférica são os vasinhos sanguíneos da pele, principalmente da mão e pé, que se contraem. Vasoconstrição periférica. E essa vasoconstrição periférica dá pé gelado e mão fria, mão gelada. Daí a explicação desse friozinho que a Tatiana, né, pergunta, né? Isso pode acontecer. Aliás, aquela expressão popular, indivíduo pé frio, né, muitas vezes é porque ele sente essas percepções, essas influências espirituais. Tá? O indivíduo, na concepção popular, um indivíduo azarado, na visão popular, é um indivíduo pé frio. Às vezes, ele não é porque ele seja azarado, é porque ele é mal acompanhado frequentemente. E frequentemente pode ter o pé frio mesmo pela vasoconstrição periférica, pela produção de adrenalina, pela influência espiritual. Tá? Não é todo mundo que tem pé frio, é isso, hein, gente? Posso ter pé frio também porque minha mãe tinha, meu pai tinha, genético, não tem nada a ver com o espírito, nem com influência espiritual. Deixar bem claro isso. Mas também acontece isso dentro da pergunta que ela faz. Aí a gente está direcionando para a pergunta, né? A emotividade do artista deve ser disciplinada? Bem, claro, a emotividade de todos nós tem que ser disciplinada, né? Muitas vezes se dá desculpa, não, porque ele é artista, então ele pode fazer assim, não. Mas ele tem que ser disciplinado. Como todo mundo tem que ser disciplinado. O professor tem que ser disciplinado, o aluno tem que ser disciplinado, o médico tem que ser disciplinado, o paciente tem que ser disciplinado, o artista tem que ser disciplinado. Né? Ele tende a maior emotividade, ele tende a manifestação dessa emotividade, é um processo natural, mas com certeza isso reclama controle e reclama disciplina. E nós temos que perceber em nós em que aspectos nós temos que nos disciplinar. Em última análise, é um processo de autoeducação. Vale a heteroeducação, do pai, da mãe, da escola, mas vale também a autoeducação, que é um trabalho que todos nós temos que desenvolver durante a nossa vida inteira, né? E que é muito difícil para todos nós, né? Pode um gênio da arte transformar-se em um gênio do mal? Se pode um gênio da arte transformar-se em um gênio do mal. Porque às vezes as pessoas assim consideram, quando alguém se destaca muito em um setor, que essa pessoa é um espírito superior. Não significa isso. O indivíduo pode ser um grande médico e ser um espírito atrasado, porque ele desenvolveu só nessa área, mas ele não desenvolveu outras qualidades éticas, morais e culturais até e tudo mais, né? O indivíduo pode ser um grande músico e não significa com isso que ele seja um espírito superior. Ele desenvolveu nesta área habilidades, né? Então pode ser até um gênio da música, da arte, da literatura, da medicina, em que for, mas ele desenvolveu muito um lado, pendeu muito para um lado e às vezes ele esqueceu de desenvolver o outro lado, né? Da sensibilidade, da ética e tudo mais. Então pode sim um gênio da música, da arte, de qualquer área, tornar-se um gênio do mal, porque ele pode usar aquele pendor para dominar consciências, para dominar sociedades, para impor ideias desequilibradas. Poder pode, né? E quanto mais o indivíduo tem
potencial, maior responsabilidade ele tem, né? Todo ser humano necessita desenvolver a arte? Se todo ser humano necessita desenvolver arte. Olha, na realidade, nós temos inúmeras reencarnações. A gente vai ter que passar por aprendizados em inúmeros setores da vida. Então, todos nós temos que desenvolver também pendores artísticos. Não quer dizer que todo mundo tem que ser músico, poeta, né? Mesmo porque tem tantas variações que não tem número de encarnações suficiente para isso. Mas a gente precisa sim desenvolver um pouco dessa sensibilidade nessa área. Ler alguma coisa, sentir, aprender a observar. E também não precisa ser um artista profissional. A pessoa pode aprender no seu jardim e aprender a sentir a beleza de uma pétala de flor, desabrochar de uma flor, né? Estou me lembrando do nosso jardim lá, que tem uma amaryllis que está desabrochando, né? Então todo dia eu vou lá olhar quanto que ele está desenvolvendo e torcendo para que a chuva não destrua ele, né? Pensei em botar um guarda-chuva em cima do amaryllis, né? Mas se guarda-chuva voa, vai arrebentar tudo que eu tenho planta, não deixa sem guarda-chuva mesmo, né? Então é uma forma que a gente tem, sem ser artista, de começar a se integrar com essa forma da arte da natureza. Porque qual é o maior grande artista que existe? É Deus, né? A maior obra de arte que existe. Qual é a maior obra de arte que existe? O universo. Exatamente, né? É o universo. A maior obra artística que existe é o universo, né? Que é fantástico, né? Você vê o seguinte, né? Você vê os elétrons em torno do núcleo do átomo e olha os planetas girando em torno do Sol e as galáxias, enfim, parece tudo uma continuidade, né? O microcosmo, o macrocosmo, né? A gente se vê que a Terra é um grãozinho de areia nesse universo, né? E o que é que nós individualmente somos nesse universo, né? E a gente se acha tão importante às vezes, né? E olha, esqueceram-se de mim aqui, né? Na realidade, esse universo é uma obra fantástica, né? E o artista é um artista de tirar o chapéu, né? Que é o amor universal, que é a sabedoria universal, né? Bem, temos mais alguma questão? Temos mais algumas, da internet não chegou nada. Queres fazer alguma pergunta lá atrás? Não? Gente, lembro que os questionamentos são livres, pode abordar outros assuntos também, até interessante para quebrar às vezes, né? É bem interessante, né? Vamos adiante. Houve uma evolução da arte antiga para a arte moderna? Isso é uma questão interessante, porque às vezes as pessoas colocam o seguinte, olha, antigamente tinha uma arte que era mais ligada à natureza, você via paisagem. Hoje você vai a uma exposição de arte moderna, muitas vezes aquilo, depende do tipo do artista que está expondo, né? Às vezes aquilo parece agressivo, parece uma sensação de mal-estar, a gente fica até deprimido com as coisas que vê, e a gente fica pensando, será que está havendo evolução da arte antiga para a arte moderna? Olha, gente, a arte, ela expressa o que está acontecendo não só com a individualidade, com o espírito do próprio artista, mas a arte expressa também o que está acontecendo no contexto social e no contexto planetário, né? Se você pegar, por exemplo, uma criancinha pequenininha, uma criancinha de 1 aninho de idade, de meses de idade, você vai pegar no colo, vai se encantar com a criança, vai dizer como ela é doce, como ela é gentil, como ela é um anjo, né? E você se internece com a candura quase angelical daquele bebê. Depois você vai pegar esse mesmo indivíduo com 18 anos de idade e vai ver que ele não está sendo nada daquilo que parecia quando sendo bebê. Aí vem a pergunta, será que ele evoluiu? Não. Ele está tendo oportunidade de expressar alguma coisa num outro nível e está vivendo uma idade de transição, de contestação. O que é que um adolescente de 13 anos, 14 faz?
ele é contra qualquer coisa, mas é contra o que o pai diz, o que a mãe diz, o que o professor diz, né? O que, enfim, a tendência dele é questionar, a tendência dele é discutir, não aceitar. Por quê? Ele tem que formar a sua opinião, ele tem que discordar para achar o seu caminho. E o que nós estamos vivendo no planeta hoje, e daí a arte de hoje? A arte de hoje é contestatória. A arte de hoje é adolescente. Nós saímos daquela infância angelical da música, da arte, da pintura e da literatura, para encontrarmos uma forma de transição, né? De contestação, até de autoagressão, de heteroagressão, de crítica mordaz, violenta. Né? Por quê? Porque o planeta está passando por uma transição planetária. Nós saímos do mundo primitivo, estamos vivendo um mundo de provas e expiações, e estamos numa transição para um mundo de regeneração ético-moral. Se nós estamos numa transição, estamos numa adolescência planetária, estamos numa adolescência social, numa adolescência psíquica, e, portanto, a nossa arte, evidentemente, tende a expressar essa fase do planeta. Por isso, dá-nos a impressão de involução. Mas não é. É um processo natural para depois chegar a um amadurecimento. Então, a arte do futuro vai unir qualidades da arte moderna e qualidades da arte antiga. É como um adulto, depois que vai conseguir juntar seus valores infantis, vai reencontrar a criança interior, né, como dizem os psicólogos, mas passando por aquela transição de adolescência que levou pela contestação a criar novos conceitos e fixar certos posicionamentos. Né? Então, a arte não está evoluindo, ela está transitando, ela está num processo de transição. Seria isso. Tem uma pergunta do Arthur Halpe, de Florianópolis. Arthur Halpe. Oi, eu queria saber que tipo de música, aí ele botou entre parênteses, pop, rock, rap, hip hop, etc., toca num plano espiritual. Olha, na realidade, Arthur, é isso, o Luciano aqui deu uma dica importante, né? Exatamente isso que nós temos que comentar. Que parte do plano espiritual. Porque há no plano espiritual berçários de bebês que desencarnaram, estão lá sendo recém-chegados. Tem uma música própria para bebê. Existe no plano espiritual escolinhas de crianças que desencarnaram, criancinhas aqui, estão no processo de adaptação, né, até atingirem a fase de esclarecimento. Então tem músicas próprias para criancinhas. Né? Tem jovens que desencarnaram jovens em comunidades e tudo mais. Então, existe música mais ao agrado dos jovens. Agora, se é um plano espiritual organizado, sério e bem orientado, porque existem planos trevosos, umbralinos, que outra dinâmica. Então, existem coordenadores que estudam qual é a melhor música para o bebê, né? Qual é a melhor música para a criança, quais são as músicas que despertam valores, que deixam a criança alegre também, né? Feliz e calma e tudo mais. Né? Então tem os folguedos, tem os jogos, tem os brinquedos, tem momentos disso, momentos daquilo. Né? Há espíritos que ainda têm refeições, ainda em fase de adaptação. Tem músicas para as refeições. Né? Então, há vários gêneros de música conforme a região, o momento e o tipo de plano espiritual. Né? E a música de seres sublimes, que não é meu caso, não é o caso da maioria de nós, são os seres que estão vivendo lá uma alegria, uma felicidade imensa, que não tem mais desequilíbrios emocionais nenhum, não passa por tristeza, decepções, não. Esse já tem uma música que para nós é até quase incompreensível. Né? Então existe uma gradação disso. Né? Muito bem. Parece que tem uma outra questão ali na internet. Tem uma pergunta da Patrícia, que na verdade acho que são duas. Sim. Ela diz o seguinte:
Max Weber escreveu no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, sobre o surgimento do ideal capitalista e a possível influência sobre as religiões protestantes, que tem como prática o acúmulo de riquezas materiais. Allan Kardec viveu em um momento histórico, o surgimento do pensamento positivista. Percebo características comuns entre a doutrina espírita e o pensamento positivista. Até que ponto este fato social influenciou ou não em sua obra? Sim, esse pensamento nessa época do positivismo teve sim uma influência no espírito do Kardec como pesquisador, como indivíduo que inquiria, que questionava, que analisava. Então, Kardec não fundou nenhuma doutrina, não fundou o espiritismo, ele desenvolveu perguntas aos espíritos. Então, ele questionava os espíritos, né? O livro dos espíritos, o primeiro livro espírita, são 1019 perguntas do Kardec, questionando os espíritos, e 1019 respostas dos espíritos. Então, Kardec ele analisava, né? Agora, em outubro, nós vamos trazer aqui um casal que fez um filmezinho sobre as mesas girantes, na época do Kardec, né? Aproveitar que é outubro, o mês do Kardec, ver se conseguimos confirmar a presença deles depois. Então, quando havia aqueles fenômenos de mesas girantes nos salões de Paris, né? Aquelas mesas que pulavam, faziam perguntas, as mesas respondiam, batiam, etc. O Kardec foi convidado para lá e... antes de fazer o Livro dos Espíritos, antes de organizar o Espiritismo, ele foi lá e todo mundo ria e brincava. Ele pegou lápis, papel e começou a anotar, começou a indagar, começou a pesquisar. Disse, mas para isso, aí, além da brincadeira, tem algo por trás disso importante. Mesa não pensa, não pode responder. Então isso vem de alguma mente, ou dos presentes, ou qualquer outra mente. Então, daí, estudando isso aí, inquirindo, então Kardec sentia um posicionamento inquiridor, questionador. Kardec não era padre, nem era um pastor, ele era um professor, ele ensinava anatomia comparada, ensinava matemática, português, ele teve muitas obras que ele publicou de ensino regular, né? Ele era um estudioso, né? Então ele tinha sim essa formação mais de influência positivista, assim. Esse é um fato. Eu falei português? Onde eu francês? Entenda-se francês. Né? Eu falei português. É o hábito. Ele ensinava várias línguas, inclusive. Sim. Qual a sua visão sobre as pinturas mediúnicas? Olha, a gente já explicou aqui como funciona no começo a pintura mediúnica. Foi uma pergunta do Carlos Lopes, de Minas Gerais, né? Através do inconsciente e tudo mais, né? O chakra humeral, etc. Agora podemos comentar alguma coisa sobre a validade disso, né? A pintura mediúnica, ela pode servir para chamar a atenção da existência do mundo espiritual. A pintura mediúnica pode servir para comprovação, estudo, porque pelo estilo da pintura pode-se, comparando com o estilo do autor, pode-se identificar isso, e um médium recebendo 30 telas, como tem vários, recebendo de 30 autores diferentes, certo? Com estilos completamente diferentes, então isso sugere uma investigação, isso transcende a possibilidade do acaso, tá? Então tem essa finalidade. Muitas pinturas mediúnicas dessas, os médiuns doam as telas, retirando só naturalmente os gastos de locomoção dele para viagem, ou estadia, alimentação e compra da tela, do material, né? Então eles doam a tela. Essas telas costumam ser leiloadas ou rifadas, etc., e em benefício de uma entidade assistencial, espiritual, enfim, né? Então traz esse benefício também à comunidade, tá? Existe também uma referência de que as cores utilizadas nos quadros
psicopictografados, que elas levariam uma energia curativa. Então, na hora que o médium pinta, nessa cor usada com o pincel, estaria levando uma energia do espírito que estaria transmitindo ali, impregnando cromoterapicamente aquilo com uma finalidade curativa. Isso algumas pessoas ou alguns espíritos fazem referência a isso. Eu considero que isso é possível, mas acho que isso não pode ser levado assim como uma informação mística, como alguma coisa exagerada. Tem alguém que pega uma tela mediúnica, bota num quarto que vai curar o câncer, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Então a gente não vai cair nesse misticismo, né? A gente não pode radicalizar, porque um espírito é um espírito. É uma pessoa que está pintando ali, né? Então não vamos assim exagerar nesses dons ou nessas propriedades curativas ou terapêuticas de uma tela, porque é uma tela mediúnica. Isso pode acontecer? Até pode. Não estamos dizendo que não. A nossa preocupação é com o exagero, com o misticismo que muitas pessoas levam nesse sentido. Isso não é raro, não. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair no ridículo, tá? Não cair no ridículo nesse sentido. O Felisberto, quer pegar o microfone e fazer pergunta? Aí, tá ótimo, tá certo. É que você fez um comentário aí que você me falou que essas pessoas que fazem essas pinturas, né? Sim. Elas normalmente não cobram. Aí eu queria fazer uma extensão da pergunta. É imoral, é ético ou é errado se comercializar esse tipo de pinturas ou qualquer outra atividade que não seja oriundo do cara, mas sim de um espírito? Como é isso aí? Certo. Olha, nós entendemos o seguinte, que quando uma obra tem uma assinatura, por exemplo, a pessoa psicografa um livro, né, ditado por um espírito, etc., né? Então, a autoria não é do médium, a autoria é do espírito. Então, o mais recomendável é que os direitos autorais revertam em benefício de alguma atividade ou assistencial, ou uma casa espírita que tem gastos e tudo mais. Isso é o ideal. Agora, então, não seria assim muito correto que a pessoa fizesse disso a sua profissão. Por exemplo, não, qual é a sua profissão? Eu sou médium psicopictográfico, eu pinto quadros e vendo. Entende? Não seria recomendável, certo? Também nós consideramos que muitas vezes algumas pessoas fazem disso um radicalismo, entende? Fazem disso um radicalismo. Então, porque esse médium ele tem que comer, tem que andar, tem que vestir, tem que viajar, tem que pegar um ônibus, um avião para aquela cidade, entende? Tem gente que diz, não, ele é médium, então ele vem aqui, pinta e tal, e... Não, calma, ele vai ter que pegar um ônibus, um avião, vai ter que se alimentar, vai ter que voltar, ele compra a tinta, ele compra a tela, entende? Não é bem assim, né? Então a gente tem que ter uma certa flexibilidade nesse sentido e não ficar explorando os outros também, porque senão a gente está faltando com a caridade com o próprio médium, né? Nesse sentido, né? Eu vejo, por exemplo, que existiram alguns médiums, não vou até citar o nome nem a entidade, mas eu conheço um médium famoso que psicografou mediunicamente vários livros e queria traduzir algum desses livros espíritas para o exterior, exatamente para os Estados Unidos, certo? Então um grupo de pessoas procurou esse médium e disse que queria traduzir esses livros para o inglês lá. O que aconteceu foi o seguinte, esse médium tinha doado os direitos autorais para uma certa entidade espírita, certo? O que é normal, que é muito bom. Aí ele foi pedir para essa entidade espírita, olha, eu quero traduzir as minhas obras psicografadas para os Estados Unidos para beneficiar a população de lá, para levar os conhecimentos espirituais para a comunidade nos Estados Unidos, que são muito carentes nesse sentido. Aí, o que a entidade espírita falou? Não, nós não permitimos. Eu disse, mas para aí, eu fui o médium, ele disse, né, que psicografei os livros. Eu não quero nenhum benefício, até para mim, eu quero estender isso. Não.
se for para os Estados Unidos, a nossa casa aqui vai ter que ter o benefício desses livros que vão ser editados nos Estados Unidos. Não, mas deixa para a casa dele nos Estados Unidos. Não, nós não vamos permitir. E não permitiram. Entende? Então, a gente tem que cuidar com esses radicalismos, cuidar com essas posturas, né? Porque às vezes as pessoas assim prendem o próprio médium, né? E ele não consegue nem fazer o seu benefício estender mais adiante também, né? E tem uma pergunta da Silvia Helena, ela não disse de onde é. Ela diz o seguinte: existirá a fase da maturidade aqui no nosso plano espiritual? Plano espiritual? Aqui? Plano espiritual ou plano material? Ela botou assim, aqui no nosso plano espiritual. Pois é, aí eu não compreendi bem a pergunta. Ou materialidade espiritual aqui no nosso plano? Seria isso? Tem outra versão aí, não? Pois é. Quem sabe se ela, inclusive, faz. Se é dúvida se nós chegaremos à maturidade espiritual no nosso plano. Aqui no nosso plano. Será Pode isso? Ser que seja, não sei. Tá. Mas não tá Vamos assim, tentar começar por aí, então. É Silvia Helena, né? Isso. Tá. Pois é, Silvia Helena. Nós não vamos chegar a uma maturidade plena, porque o planeta Terra não comporta isso, certo? Salvo algumas meia dúzia de exceções que passaram aqui pela Terra, a grande maioria de nós ainda todos nós somos ainda espíritos em aprendizado, espíritos com fragilidades, né? Então, não dá para chegar à plenitude material do desenvolvimento espiritual aqui no nosso plano, né? Para isso existem outros astros, outros planetas, outras reencarnações, né? E isso normalmente aqui não é possível, né? Há espíritos que habitam o Sol, que já são espíritos num nível de evolução, de felicidade e sabedoria imenso, né? No Sol, por exemplo, né? Então não sei se é essa a questão, até depois ela pode comunicar se a questão é essa, né? Ou se é no outro sentido. Parece que ela está enviando algum questionamento aí. Vamos ver. Não, aqui é já do Joaquim de Natal, Rio Grande do Norte. Opa! Existe uma dúvida quanto à situação espiritual de crianças de até 4 anos no mundo espiritual, berçários, me parece. Porque assisti palestrante falar que até os 4 anos o espírito retorna como espírito na condição anterior. Após os 4 anos, aí sim eles vão para a espiritualidade como criança, porque o cérebro já está formado na nova encarnação. Creio que entendi. Como é que é o nome dele? Joaquim, né? Amigo Joaquim, eu acredito que isso vai depender muito de cada tipo de espírito. Então não dá para padronizar que até os 4 anos sempre vai acontecer assim. Não dá para padronizar. Porque há criancinhas que desencarnam com 1 ou 2 aninhos de idade e permanecem muito tempo na espiritualidade, como 1 ou 2 aninhos, e até desenvolvem, atingindo uma maturidade, etc. E outras, rapidamente, chegam lá, pelo seu grau de evolução espiritual, tomam consciência rápida e pouco tempo já voltam à forma de adulto da vida anterior, porque nessa vida ainda desencarnaram com 1 aninho ou 2. Então, não dá para dizer todas até 4 anos acontece isso e todas depois de 4 anos acontece diferente. Não. Então, existem variações dentro da evolução de cada espírito. Então, um indivíduozinho tribal, por exemplo, que desencarna com 1 aninho de idade, um indivíduo, um indivíduo que tem o nível do Einstein, por exemplo, ou de um espírito de grande luminosidade, ele rapidamente volta à fase adulta, mesmo que desencarne novinho, né? E um espírito mais denso, mais pesado, não. Muito bem. A Silvia Helena, ela confirmou se haverá maturidade espiritual aqui no nosso plano. Aqui no nosso plano. Então era essa a pergunta mesmo, né? Bom, o pessoal da casa gostaria de levantar alguma questão? Eu quero aproveitar, abrir um parênteses agora, para avisar a todos, até a Adriana me recordou disso, avisar a todos que no dia 23 de novembro, aqui em Florianópolis,
terceiro Fórum Nacional de Mediunidade e Paranormalidade. As inscrições podem ser feitas no site, tem, né, Luciano? No site tem ali tem, como é que se chama? Tem ali o www.3milenio.org, né? O link, né? Exatamente, tem um link, as pessoas podem acessá-lo e podem então se inscrever ou pegar as informações básicas, né? Então vamos ter 5 palestrantes, vamos ter 1h40 de perguntas por escrito do público, aberto a perguntas livres sobre mediunidade e paranormalidade, né? Vamos ter palestras sobre depressão, aberta a perguntas, né? Sobre transtorno do pânico, sobre dinâmica das energias, sobre mediunidade e paranormalidade em crianças, né? Enfim, tem temas interessantíssimos, né? São 5 palestrantes e essa 1h40 de perguntas. O público é um diferencial do congresso, do fórum, né? Oportunizando as pessoas por escrito fazerem seus questionamentos, que a mesa depois responde toda em conjunto, né, dos palestrantes. Então, aproveite e divulgue bem os seus amigos, seus parentes, repassarem essa informação. Queremos ver se lotamos a Universidade Federal de Santa Catarina, o centro de eventos, é o local onde se fazem as formaturas ali, né? Um local muito bom, de acomodação muito confortável, né? E esperamos encontrá-los lá, né? Muito bem. O cartaz, o Luciano está colocando o cartaz no ar aí, né? O cartaz do terceiro Fórum Nacional de Mediunidade e Paranormalidade. Muito bem. E o que pensa da música nos centros espíritas? O que pensa da música nos centros espíritas? Bem, nós achamos algumas situações adequadas e outras totalmente inadequadas. Nós consideramos, por exemplo, que é muito interessante, como vi em vários centros de São Paulo, por exemplo, tem um piano. Antes de começar a palestra, a reunião de estudos, etc., sempre uma pessoa toca uma música no piano, certo? E depois fazem a prece, certo? Uma música, toca no piano. Já vi em alguns locais, assim, outras expressões de arte, assim, né? Então, acho isso interessante. Naturalmente, vamos colocar uma música adequada, uma música ou relaxante, uma música que induz a meditação, uma música suave, agradável, né? Não faz sentido. A gente vai ter uma reunião de estudos e vamos colocar alguém tocar uma música completamente agitada, que não é para isso, né? Acho que nós podemos ter uma música agitada num certo momento, né? Estou fazendo um aniversário de uma criança pequena, vamos colocar uma música, né, desse todo mundo pulando e tal. É adequado, não há nenhum problema. Agora, nós achamos assim desagradável, achamos desnecessário alguns tipos de músicas que são colocadas em alguns lugares, que são músicas assim com uma característica que foge um pouco da nossa filosofia espírita. Então, existem músicas que ficam assim, falando demais, assim, numa linguagem que não é a linguagem que nós apreciamos, por exemplo, né? Então, começo na música, enquanto Jesus, porque Jesus, porque Jesus. Eu acho que isso não é muito no nosso gênero. Nada contra Jesus, pelo contrário, né? Um grande mestre da humanidade, né? Que nós louvamos, estudamos e admiramos. Mas ficam aquelas músicas aqui, parece assim, eu não gostaria de citar outras religiões porque é uma questão até de respeito, né? Mas são características deles, né? Não cabe muito bem esse tipo de coisa, né? Então, aquelas músicas assim aquelas cantilenas religiosas, ou mesmo aqueles hinos que começam assim, já vi em alguns lugares, Kardec, mesma coisa, mesma coisa, né? Então, também não tem por que isso, né? Então vamos colocar uma música que fale da natureza, dos pássaros, das flores. Como disse o Emmanuel, a natureza é um livro divino, onde Deus escreve a história da sua sabedoria. Então vamos colocar uma música que enalteça as belezas da natureza, que fale nos bons sentimentos, mas não precisa ficar
aquele característica religiosa que não é bem a nossa característica da filosofia, da doutrina espírita, que tem um aspecto religioso no sentido da ética moral, né? Mas devemos fugir um pouco do que fazem os nossos outros irmãos, que têm suas próprias características, né? Então vamos colocar uma música mais do nosso jeito, né? Certo. Tem uma pergunta da Cida Melo, de São Joaquim, né? Sim. Poderíamos ser totalmente felizes na Terra, sendo ela um planeta de regeneração e expiação? Se nós poderíamos ser totalmente felizes aqui na Terra, né? Isso me faz lembrar uma pessoa que um dia no consultório me perguntou: como é que eu faço para encontrar a mulher perfeita? É verdade, perguntaram mesmo, né? E qual é a resposta que a gente poderia dar para ele? Eu disse: olha, mulher perfeita existe, mas ela está procurando o homem perfeito, né? Não é verdade? Então é o seguinte, a felicidade plena, ela cabe em nós quando nós tivermos alcançado todos os valores da plenitude, todos os conhecimentos, todos os equilíbrios. Isso é difícil. Hoje, se a gente vê uma pessoa sofrendo, ou se o indivíduo é muito ignorante, ele não presta atenção nisso. Se o indivíduo é um pouco mais sensível, ele sofre com isso, que é um erro. Os espíritos sofredores, eles sofrem porque são mais inferiores. Um espírito de luz não sofre porque está vendo uma pessoa sofrer. Ele compreende, ele emana amor, ele emana alegria, ele emana estímulo. Ele não está sofrendo porque o outro está sofrendo. Sofrer é próprio do espírito sofredor. Então ele compreende aquilo, ele sabe que aquilo é necessário para a pessoa e emite muito amor, ele se sente bem no sentido de emitir aquela onda de luz para aquela pessoa que está sofrendo, né? Então, nós vamos poder ser profundamente felizes quando nós estivermos nesse nível, e nós não estamos nesse nível ainda, né? Então, é mais ou menos natural que a gente não encontre a felicidade completa ou plena no nosso planeta, certo? Porque nós estamos cercados de dificuldades, temos as nossas dificuldades internas, as dificuldades ao redor. Então não é possível ter uma felicidade total e plena no nosso planeta. Agora, o que nós podemos fazer? Valorizar a pequena felicidade que a gente tem, né? Na verdade, aquela história do copo não está meio vazio, está meio cheio, né? Na verdade, a gente olhar e valorizar o que nós temos. Braços perfeitos, pernas perfeitas, ou podemos enxergar, ou, né, podendo ter uma casa, podendo ter um agasalho, podendo ter uma cama para dormir, podendo sentir o cheiro de uma flor, nascer do pôr do sol, não é verdade? Então a gente tem que buscar nessas coisas a nossa felicidade relativa, né? E saber que a gente, quando a gente for perfeito, a gente vai encontrar a companheira perfeita. A nossa companheira perfeita vai poder encontrar-nos talvez mais perfeitos também, né? Então tudo é um processo. Nós estamos ainda numa caminhada. Não é possível a felicidade total e plena por enquanto. Tem uma última pergunta. Sim. Que é mais ou menos sobre a música nos centros espíritas. Fala então dos corais espíritas. Seriam recomendados para abertura de reuniões espíritas? Sim, um coral espírita, ele é algo bem-vindo, algo saudável, mas, novamente, nós sugerimos e recomendamos que o teor da música que o coral cante, ou declame, ou recite, enfim, seja um teor que seja bem afinizado com o conteúdo da filosofia espírita, da ciência espírita, da ética moral espírita, e não traga aquele ranço antigo dos séculos passados. Na verdade, aquelas expressões antigas todas. Nós vamos modernizar isso, né? E também o seguinte, não é toda letra que espírito dita que a gente vai ter que aceitar. Porque há espíritos muito bons, bondosos, carinhosos e amigos, que tem outro tipo de entendimento. Por que um espírito que seja protestante, católico, de uma outra igreja, não possa ditar uma música? Pode, mas eu posso achar que para mim não é o que eu acho adequado para o ser espírita. Entende?
Então vamos adequar isso na nossa linguagem atual, porque a gente vê corais que a gente se encanta, que a gente se maravilha com coral, e coral que a gente se, puxa, mas eu acho que em algumas igrejas eu vejo mais adequados, mais afinizados àquele ambiente, né? Então é importante essas considerações, né? Nada contra a música, nada contra o piano, nada contra o coral, só fazer as adequações, né? E cada casa espírita faz a adequação como entende, né? Isso que deu, né? Estamos já no final do nosso trabalho. Quarta-feira que vem a gente tem um outro tema, vamos ver se convidamos alguém ou se a gente faz uma exposição, vamos ver o que nós podemos abordar, né? Eu lembro novamente do nosso fórum, divulguem, quem puder se inscrever mais cedo se inscreva, porque a gente precisa se organizar mesmo pelo número de inscrições, né? E, gente, sintonizando com a espiritualidade amiga, sintamos gotas de luz caindo sobre nós. Gotas coloridas, iluminadas, caindo no nosso coronário, distribuindo-se aos outros chakras, outros centros de força, sentindo fluir em nós essa energia, percorrendo todos os nossos corpos espirituais, respirando essa luz, sentindo encher os nossos pulmões de luz, difundindo pelo nosso sangue todos os nossos órgãos físicos, astrais, etéricos, mentais, toda a nossa estrutura, recebendo essa luz. E desta forma, agradecendo a equipe que nos ampara, nos protege, encerramos mais uma reunião de estudos. Muita paz a todos.